última semana, o assunto endometriose ganhou destaque após a Anitta revelar que foi diagnosticada com a doença após 9 anos de dores. Ela está internada para realizar uma cirurgia para o tratamento da condição e isso acabou despertando diversas dúvidas sobre o tema. E por isso, quem nos esclarece tudo é o obstetra e especialista em reprodução humana, o Dr. Wilson Jacoude. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. E já explica pra gente o que é endometriose. Boa tarde, Luci. Obrigado pelo convite. Então, endometriose é uma doença que acomete as mulheres na vida reprodutiva dela. Ela precisa estar no período reprodutivo. É um refluxo de sangue menstrual que ocorre pelas trompas. Esse refluxo a mulher todo mês ela tem aquele período de preparação do endométrio, que é aquela camada que reveste o útero por dentro para receber o embrião. Então, se o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide e formou um embrião, esse embrião vai se alojar no endométrio e vai se desenvolver. Se não acontecer isso, daí 15 dias ela vai menstruar. E nessa menstruação, ela leva células endometriais para fora pela vagina e, ao mesmo tempo, existe uma regurgitação de células endometriais para trás pela trompa e essas células caem em órgãos da região pélvica, tipo intestino, bexiga, ovário, trompa, e nesses locais, mensalmente, essas células vão se dividir e formar os endometrioses, os focos de endometriose, por ação de um hormônio chamado estrógeno. Então, endometriose nada mais é que focos de células endometriais que se formam fora do endométrio, que é aquela parte que reveste a camada interna do útero, e em outras regiões da pelvis. E esses focos eles vão sendo estimulados mensalmente pelo hormônio estrógeno, essas células vão se dividindo e no período menstrual essas células sangram. É onde acontece a dor no período menstrual. Quais são os sintomas dessa doença? Porque a Anitta ficou 9 anos sentindo dores e não procurou um médico. Então, o principal sintoma da doença é a dor tipo cólica menstrual, né, mensal. Tá? Aquela dor forte não é normal. Essa dor, a anamnese é muito importante, Luci. Você conversar com o paciente vai te falar, olha, eu tenho cólica desde a adolescência, a cólica era leve, depois eu comecei a tomar um analgésico, depois eu passei a tomar um anti-inflamatório, depois meu pai me levava no pronto-socorro para tomar injeção na veia. Essa é a paciente típica que tem endometriose, tá? Agora, a endometriose tem outros sintomas também, né? Tem dor cíclica, que é aquela dor que todo mês que a mulher menstrua, ela pode ter uma dor urinária, ou ela pode sangrar pela bexiga, ou dor cíclica também intestinal. O intestino pode mudar, o hábito intestinal ele pode ficar preso ou ficar solto, e pode juntar gases. Isso no período menstrual. Passou o período menstrual, melhora, volta tudo ao normal. É um outro sintoma. Tá? Esse é outro sintoma. Então, nós temos 5 sintomas. Ó. É a cólica menstrual de forte intensidade, sim, a dor cíclica menstrual do intestino e da urina, a dispareunia, que é a dor na relação sexual, profundamente a vagina, e a dor pélvica crônica, aquela provavelmente já é a doença da Anitta, aquela dor que começa na adolescência e vai indo. A mulher passa a ter dor todos os dias. Essa é a dor pélvica crônica. São 5 sintomas que a mulher tem no período naquelas mulheres que apresentam endometriose. Por isso ficar de olho nesses sintomas. E tem causa, doutor? A endometriose então, tem? É esse refluxo de sangue menstrual que cai pela trompa, cai ali na pelvis e vai se desenvolver, formar os focos de endometriose. Agora, todas as mulheres têm refluxo, Luci? Todas as mulheres têm esse refluxo. Só que 10% das mulheres, elas não têm um sistema imunológico bom para combater esse refluxo. 90% das mulheres têm como se fosse uma vassourinha. Passa uma vassourinha, caiu sangue ali, ela passa o sistema imunológico, passa ali uma vassourinha e limpa. E 10% não tem esse sistema imunológico bom. Provavelmente são os pacientes que têm um estilo de vida diferente, têm muito estresse, tem antecedentes familiares, ou menstrua demais, começa a menstruar muito cedo, para de menstruar muito tarde. Então, são as mulheres que têm mais tendência a ter endometriose. Antigamente, como é que era? As mulheres casavam com 15, 16 anos, tinham um filho atrás do outro, amamentavam bastante e não menstruavam muito. Elas menstruavam, em média, 40 vezes durante a vida toda dela. Hoje, as mulheres estão menstruando quanto? 500 vezes. Tá? Então, antigamente não existia endometriose, porque as mulheres não menstruavam. Ninguém precisava tirar o útero ou fazer tratamento de endometriose.
Isso no século passado. A partir da Revolução Industrial, que a mulher começou a participar do mercado de trabalho, começou a competir com o homem, veio a pílula anticoncepcional, ela começou a tomar pílula, ela começou a regular e controlar a sua concepção. Agora ela tem filho quando ela quer. Né? Ela pode ter filho até depois da adolescência, depois da menopausa, né? Porque ela vitrifica o óvulo, guarda os óvulos, pode ter filho até mais tarde. Então isso tudo fez com que ela passasse a menstruar mais, deixasse para ter filho mais tarde, com isso tendo mais ciclos menstruais. Isso foi acarretando também um estresse para a mulher. Sim. Né? Ela participando do mercado de trabalho, participando da vida profissional dela, o estresse também provoca essa diminuição de imunidade a nível de pelvis e facilitando o aparecimento da endometriose. Se não for tratada a endometriose, pode tornar a mulher infértil? Infértil, pode tornar. 30% a 50% das mulheres não tratadas vão ter um certo grau de infertilidade. Agora, o tratamento é simples, né? O tratamento é simples. O que é o tratamento? É bloquear a menstruação da mulher. E antigamente se operava muito, Luci. Antigamente se operava porque não tinha diagnóstico. A gente só fazia o diagnóstico na cirurgia videolaparoscópica, que é a cirurgia minimamente invasiva. Essa cirurgia chegou no Brasil em 90. Em 92, nós fomos os primeiros a fazer aqui em Prudente, trouxemos essa cirurgia de Prudente para cá, de São Paulo para Prudente. Então, a gente não tinha ressonância, não tinha ultrassom de última geração, a gente não tinha os exames de imagem para dar o diagnóstico para a paciente. Então, a cirurgia era como se fosse uma cirurgia diagnóstica e curativa. Então, você fazia o diagnóstico lá. Hoje não, hoje se faz o diagnóstico antes da cirurgia, então não precisa operar todo mundo mais. 2/3 das pacientes que têm endometriose não têm necessidade de cirurgia, elas vão se beneficiar com tratamento clínico e 1/3 não vai se beneficiar com tratamento clínico. Então vai ter muita dor incapacitante para o trabalho, então essas pacientes precisam fazer procedimento cirúrgico de videolaparoscopia. Agora, hoje, no Brasil, está acontecendo um problema sério, porque a endometriose virou um problema de saúde pública. Então, você vai para os hospitais do SUS, são filas e filas de 3, 5, 6 anos para poder fazer uma cirurgia de endometriose. O diagnóstico já demora, a cirurgia já demora. Então, a média no Brasil é de 8 a 12 anos para a paciente fazer o diagnóstico. Muito tempo. Muito tempo. Em São Paulo, se opera demais. Tanto é que alguns hospitais em São Paulo já têm critérios para marcar a cirurgia de endometriose. Se opera sem necessidade. Então, o Einstein, por exemplo, que é uma excelência de hospital, é o melhor hospital da América Latina, que o sistema de ética, de compliance é muito forte, eles adotaram um critério para se fazer cirurgia de endometriose. Porque todo mundo estava querendo operar. Todo médico queria operar. Então, hoje, para agendar uma cirurgia no Einstein, tem que ter o protocolo do Einstein para fazer cirurgia. Por quê? Porque 2/3 das pacientes não precisam de cirurgia. Em que caso precisa de cirurgia? As pacientes que têm endometrioma, ou seja, endometriose no ovário, quando o endometrioma é maior que 6 centímetros. É um tumor volumoso de 6 centímetros maior, tem que operar. Quando ela tem obstrução intestinal ou obstrução de um canal que chama uretério, que leva a urina do rim para a bexiga, tem que operar. Quando ela tem dor incapacitante, para o trabalho, para a vida profissional, para a relação, e o tratamento clínico não está fazendo efeito. Ou quando ela vai fazer um tratamento de fertilização 1, 2, 3 vezes e não consegue engravidar, mesmo com a fertilização, porque a endometriose está atrapalhando. Aí tem indicação. Então, são poucos casos. É aquilo que eu te falei, 1/3 opera, 2/3 não precisa operar. Não precisa operar. É bloquear a menstruação, Luci. A mulher não pode menstruar muito. O anticoncepcional, nesse caso, ajuda? Ajuda, anticoncepcional. Tem muita mulher que tem um tabu, que fala que precisa menstruar, né? Tem médicos que até recomendam emendar a cartela, a mulher não precisar sangrar. O que o senhor acha? Não, aí é um tratamento para endometriose, você emendar a cartela, você não menstruar. Existe um médico que descobriu isso aí no mundo, ele é um baiano, chama Elcimar Coutinho. Ah, meu conterrâneo, ó. É um gênio esse cara, porque ele descobriu que a menstruação, que a mulher não foi feita para menstruar. A mulher foi feita para ter filhos. Só que a mulher mudou a história da natureza.
A mulher foi feita para ter um filho, amamentar, ter outro filho, amamentar, e ela não ficava doente. Hoje a mulher da vida moderna, a mulher contemporânea, ela mudou a história da vida dela. Ela não quer ter filho muito cedo, ela quer ter filho tarde. E ela esqueceu que a menstruação, quer dizer, ela esqueceu não, ela não sabia que a menstruação provocava doenças. A menstruação provoca cisto hemorrágico, a menstruação provoca pólipo, provoca mioma, provoca endometriose, provoca um monte de doenças. TPM. TPM é... Então a mulher não precisa menstruar. Para que serve a menstruação? Só serve para a mulher ter filho. E para fazer a mulher passar raiva também, né? Então, a medicina moderna, a medicina reprodutiva, hoje, trabalha no sentido da mulher não menstruar. As minhas filhas, eu tenho 3 filhas. Eu tenho uma filha que ela começou a tomar pílula com 12 anos. Porque ela tinha muita cólica. Passava na época na escola, ela tinha dificuldade para estudar, para fazer prova. Começou a tomar pílula, não parou mais. Uma beleza, uma qualidade de vida. E não atrapalha a questão da fertilidade da mulher? Nada, nada. Vai proteger a fertilidade, porque protegendo das doenças, se a mulher estiver protegida das doenças, se ela não menstruar para trás, ela não vai ter as doenças. Sim. Se não tiver o refluxo, ela não vai ter as doenças. Vai ter aquelas que têm a imunidade baixa, né? Que hoje a maioria, o estresse, o estilo de vida mudou muito, né? Então, isso tudo está fazendo parte da vida moderna, dessa vida da mulher contemporânea. Por isso que aumentou muito os casos de endometriose. Então, nós precisamos bater na tecla que não precisa operar as pacientes. Essas pacientes têm que procurar um serviço especializado em endometriose, um especialista de endometriose. Nós fazemos muito isso no dia a dia, no consultório. Muitas pacientes nos procuram para fazer segunda, terceira, quarta opinião, porque já passaram em vários médicos. Então, a necessidade da cirurgia, de cara, não existe. Faça o tratamento clínico, 2/3 das pacientes vão se beneficiar. O caso, não estou discutindo aqui o caso da Anitta, é um caso isolado, mas 2/3 das pacientes não vão precisar operar. Não vão correr risco cirúrgico, risco anestésico. Doutor, obrigada pela participação do senhor aqui. Uma boa tarde. Obrigado a você. Uma boa tarde.